Até então, a maioria dos automóveis era feita à mão, sob encomenda. 2. Steve Jobs e a equipe da Apple Computers passaram pelo buraco da agulha quando criaram o iPod. 3. Gente como Steven Spielberg e George Lucas também passa pelo buraco da agulha quando criam um filme. 4. Os criadores do McDonald's passaram pelo buraco da agulha, franqueando seu negócio de hambúrgueres no mundo todo. 5. Quem trabalha com marketing de rede passa pelo buraco da agulha quando desenvolve uma linha inferior a outros donos de negócios. 6. O investidor que compra um ativo como um prédio de apartamentos, que rende aluguéis todo mês, também passou pelo buraco da agulha. 7. O político que faz campanha pela televisão está passando pelo buraco da agulha. O político que vai de porta em porta, não. 8. Os inventores e autores que licenciam suas invenções ou livros para uma grande empresa, que, em troco, passa a lhes pagar royalties, passam pelo buraco da agulha. 9. Ao aplicar o que aprendi com meu pai rico, criar o jogo Cashflow 101 e escrever o livro inicial desta série, eu também estava passando pelo buraco da agulha, colocando-me fora da equação. 10. Quando inventei a carteira de nylon, sem procurar primeiro um advogado de patentes e sem proteger minha ideia, eu não passei pelo buraco da agulha. Eu estava simplesmente dando a invenção de mão beijada a meus concorrentes, deixando-os ricos. Eles atravessaram o buraco da agulha e eu caí no fundo do Grand Canyon. Eu tinha um grande produto novo, mas não tinha ao nível aspectos legais para proteger minha invenção. Meu triângulo DI era insatisfatório. O passarinho que saiu do ovo. Quando voltei de Poemix com a primeira versão do livro e do jogo Cashflow em meu laptop, eu sabia que, para avançar para o quadrante D, a primeira coisa que tinha que fazer era organizar uma excelente equipe. Fundamental contar com uma boa equipe quando se passa do quadrante A para o quadrante D. E meu pai rico sempre dizia: você terá problemas se for a pessoa mais esperta da sua equipe. Com a missão e a equipe corretas, nosso negócio D começou a dar frutos. Depois que conheci Michael Lester e que ele, além de proteger os produtos, me apresentou a Sharon, percebi que tinha a equipe certa. Sharon, Kim e eu começamos a projetar e organizar um negócio de acordo com o triângulo DI. No momento em que lançamos nossos produtos no mercado, abriu-se a cornucópia da abundância. A linha de produtos foi oficialmente lançada no dia do meu 50º aniversário, 8 de abril de 1997, comemorado na casa de Sharon e Michael. Não foi necessário nenhum esforço ou sequer trabalhar duro para instilar vida na Terrish Data Company. Só tivemos que nos esforçar para atender a demanda, viajar pelo mundo para abrir novos mercados e contar o dinheiro que entrava. Em junho de 2000, veio o telefonema da equipe de produção de Oprah e aí os céus realmente se abriram. Nós três estávamos saltando do quadrante A para o quadrante D. A esta altura, comecei a entender melhor o que pai rico queria dizer quando falava em 1. Ser fiel ao processo. 2. Que o processo me daria um vislumbre de um futuro melhor, bastando para isso ir em frente. 3. Do poder de se dominar o triângulo DI. 4. Domar o poder dos 3 tipos de dinheiro: competitivo, cooperativo e espiritual. 5. Passar pelo buraco da agulha. Depois que apareci no show de Oprah, senti-me realmente como o passarinho que havia finalmente saído da casca do ovo. Antes disso, ninguém me conhecia, mas depois as pessoas passaram a me interpelar na rua, dizendo que haviam lido Pai Rico, Pai Pobre, em qualquer lugar do mundo onde eu estivesse. Em 2002, eu estava em um antiquário em Estocolmo, na Suécia. A dona da loja, uma sueca muito loura, era especialista em antiguidades chinesas. Ao me reconhecer, ela disse: estive comprando antiguidades na China, alguns meses atrás. Navegando pelo Yangtze-Kiang, vi uma casa flutuante e a família de moradores jogando a versão chinesa do seu jogo Cashflow. Naquele momento, dei-me conta de haver cumprido a promessa que fizera àqueles jovens das Vape Shop que estavam trabalhando para me deixar rico.
Agora meus produtos estavam trabalhando em prol de crianças e jovens exatamente como eles, ensinando famílias, jovens e velhos a fazer com que o dinheiro trabalhasse para eles, em vez de trabalharem a vida toda e depois esperar que algum governo os sustentasse. Em fevereiro de 2004, o New York Times publicou uma matéria de página inteira sobre o cash flow e as centenas de clubes que estavam se formando no mundo todo, apenas para jogar o jogo e aprender o que meu pai rico havia me ensinado. Mal pude acreditar quando li a matéria. Não conseguia acreditar na mágica. Para mim, a publicação dessa matéria pelo New York Times foi um acontecimento tão fenomenal quanto aparecer no show de ópera. Quando vi a matéria, soube que aquilo que eu havia aprendido na escola de negócio para empreendedores e na escola de negócio para investidores havia se transformado em um produto de sucesso. As pessoas poderiam agora aprender os fundamentos de contabilidade e investimento em menos de um dia. E como se isso não fosse o suficiente, muitos jogadores passariam a ver o mundo de outra forma. O jogo iria permitir que eles mudassem seus paradigmas, deixando de ver o mundo do dinheiro como um lugar assustador e passando a considerá-lo um lugar excitante. Em vez de recorrer aos assim chamados especialistas e entregar-lhes inocentemente o dinheiro que tinham, muita gente percebeu, depois de jogar o jogo, que podia ser seu próprio especialista financeiro, assumindo o controle de seu futuro financeiro. E foi o que muita gente fez. E o melhor de tudo, em vez de ensinar apenas 350 pessoas de cada vez, obrigando-as a me procurar e pagar alguns milhares de dólares, o jogo Cash Flow chegaria agora a milhões de pessoas, ensinando-as e tornando-as financeiramente livres. Em vez de ser eu a ensinar a elas, elas mesmas se ensinariam e depois ensinariam outras. Percebi que o período 1994-2004 estava chegando ao fim quando li aquela matéria do New York Times. Contudo, sabíamos que a missão prosseguiria, embora aquele processo estivesse concluído. Antes de pedir demissão, antes que você peça demissão, talvez seja bom repassar a lição deste capítulo. É o objetivo da missão que determina o produto. É muito difícil ganhar um monte de dinheiro ou ser útil para um monte de pessoas simplesmente trabalhando mais. Se quiser ser útil para muita gente ou ganhar bastante dinheiro, você talvez tenha que mudar de caminho e passar pelo buraco da agulha. Antes de pedir demissão, você talvez queira descobrir se será mais feliz no quadrante A ou no quadrante D. Se você quiser evoluir para o quadrante D, lembre-se de que será necessário um domínio muito maior do triângulo DI e uma equipe muito mais poderosa para que consiga passar pelo buraco da agulha. E antes de pedir demissão, talvez você queira fazer um minuto de silêncio em memória das com que fracassaram. Acredito que a razão para que tantos tenham fracassado foi que os empreendedores estavam tentando saltar do quadrante I para o quadrante D quando a casa caiu. Também eles ficaram parecendo Willie Coyote, parado no ar sobre o abismo. Eles não passaram pelo buraco da agulha. As percepções de Sharon. Lição 7. É o objetivo da missão que determina o produto. Escolhendo a missão. Os negócios de maior sucesso fazem normalmente uma entre duas coisas. Resolvem um problema. Atendem a uma necessidade. Os elementos fundamentais dos negócios de maior sucesso são a escolha de uma missão relacionada à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade, combinada à vontade de serem úteis para o maior número possível de pessoas. Conforme Robert aprendeu nos fuzileiros navais, primeiro vem a missão, depois a equipe, por último, a própria pessoa. O mundo seria um lugar muito melhor se todos nós vivêssemos de acordo com essa noção essencial. Neste livro, falamos muito sobre a Terrifiched Company e nossa missão primordial, elevar o bem-estar financeiro da humanidade. Devo admitir que me senti enlevada quando nos dispusemos a organizar o negócio e Robert me disse que nossa missão seria essa. Senti-me grata pelo fato de minha própria missão e filosofia pessoal serem absolutamente consistentes com esse elevado objetivo. Hoje, 8 anos mais
tarde, a cada telefonema, e-mail ou fax que recebemos, enviado por alguém que viu a luz no fim do túnel ou pagou finalmente suas dívidas, ou ainda que comprou o seu primeiro imóvel como investimento, de todas essas pessoas que se tornaram financeiramente livres e escaparam da corrida de ratos, percebo que nossa missão foi e continua sendo cumprida, não por nós e, sim, por vocês, que decidem agir e melhorar de situação financeira. Faço parte da Terricidade Company devido à missão que esta se impôs. Os eventos que levaram à constituição da Terricidade Company serão descritos no próximo capítulo, mas essa questão é ilustrada por minha apresentação inicial a Robert ao jogo Cash Flow. A primeira pessoa que me falou de Robert e do Cash Flow foi meu marido, através de um telefonema. Lembro-me nitidamente desse telefonema. Querida, disse ele, encontrei o homem que você precisa. Quase engasguei. Que coisa mais esquisita para um marido dizer à própria esposa que havia encontrado o homem que ela precisava. Mas é claro que ele não quis dizer exatamente isso e, de qualquer forma, continuou falando, antes que eu pedisse explicações. Um de meus clientes, chamado Robert Kiyosaki, apareceu por aqui com um jogo que ensina finanças básicas, noções fundamentais tanto de contabilidade quanto de investimentos. Acho que é uma coisa que você gostará de dar uma olhada. Michael tinha plena consciência de minha paixão pelo ensino de finanças e estava aparentemente muito entusiasmado com o jogo. Fiquei curiosa e disse isso a ele. Estou curiosa. O jogo realmente funciona? Acho que sim. Tem toda a lógica. Faz sentido essa coisa que ele inventou. E eles estão se preparando para testá-la. Eu adoraria conferir. Não deixe de me avisar, respondi. Algumas semanas mais tarde, eu e minha filha Shelley fomos testar o protótipo do jogo, antes que ele entrasse em produção. Fomos então apresentadas a Robert King a seu jogo Cash Flow. No próximo capítulo, falaremos mais sobre o que aconteceu durante o teste e como a Terricidade Company foi organizada. Por enquanto, basta dizer que o teste me convenceu de que o jogo era realmente uma forma de ampliar minha missão pessoal. Certificar-me de que a instrução sobre finanças esteja ao alcance de tantas pessoas quantas seja possível, garantindo que nossos filhos tenham possibilidades de lutar, em vez de ingressarem cheios de dívidas na fase adulta, por pura e simples ignorância. Saber lidar com dinheiro é uma habilidade que precisa ser ensinada a nossos filhos, tornando-os, assim, preparados para o mundo que irão enfrentar. As conversas que mantive com Robert King deixaram muito claro que minha missão pessoal era consistente com a deles. Essa missão em comum poderia ser cumprida se colocássemos os ensinamentos do Cash Flow à disposição do maior número possível de pessoas. E qual seria a melhor forma de fazer isso? A resposta era conceitualmente simples: organizar um negócio bem-sucedido, centralizado no jogo Cash Flow. Minha experiência em matéria de organização e expansão de negócios nos setores de livros e jogos poderia ser muito útil. Inicialmente, comparei minhas experiências com as experiências de Robert King e discutimos questões comerciais como a terceirização da fabricação do jogo. Mais tarde, colaborei com Robert na redação do livro Pai Rico, Pai Pobre. Finalmente, Robert King e eu nos associamos para organizar a Terricidade Company, da qual vinha a ser a CEO. Minha motivação não foi o dinheiro, pois eu estava disposta a trabalhar de graça. Concentrei-me estritamente no cumprimento da missão. Com toda franqueza, Michael e eu não precisávamos de dinheiro. Michael era e ainda é um advogado muito bem-sucedido e havíamos feito uma série de excelentes investimentos. Financeiramente falando, já éramos livres e, sendo assim, a compensação que eu buscava era de natureza espiritual. É claro que, depois que montamos a Terricidade Company e nos mantivemos fiéis à nossa missão, o dinheiro acabou aparecendo. Você não tem que ser zero salvador do mundo. É importante assinalar que o negócio pode ser bem-sucedido mesmo que sua missão não seja de natureza tão global quanto a missão da Terricidade Company. Vamos repetir. Os negócios de sucesso normalmente resolvem um problema ou atendem a uma necessidade.
A missão dos negócios é colocar a solução do problema ou atendimento à necessidade ao alcance de quem precisa. A título de exemplo, tenho um amigo que é dono de uma fábrica de caixas de papelão especiais. É um negócio inacreditavelmente bem-sucedido que tanto resolve um problema quanto atende a uma necessidade. Sua missão é, por si só significativa, fornecer caixas específicas a quem precisa delas. Outro exemplo perfeito de alguém que resolveu um problema ou transformou em um negócio viável é Rob, um amigo de meu filho que trabalhava em um restaurante chinês. Ouvindo os donos do restaurante reclamarem que não conseguiam comprar um determinado tipo de arroz a um preço razoável e em quantidade suficiente, Rob teve uma ideia. Foi procurar os outros restaurantes da área e descobriu que eles tinham o mesmo problema. Percebendo uma oportunidade, ele telefonou para a importadora, em São Francisco, e conseguiu comprar o arroz em grande volume, a um preço bem menor. Em poucos meses, Rob já tinha um negócio de sucesso, pois havia resolvido um problema e atendido a uma necessidade. A missão de seu negócio é abastecer continuamente de arroz os restaurantes de Wisconsin e do meio oeste, a um preço inferior àquele que os restaurantes vinham pagando. Rob começou por Wisconsin e o lucro que ele conseguiu, entre o preço de compra e o preço de venda, foi suficiente para que ele pudesse expandir seus negócios por todo o meio oeste. Mais tarde ele começou a distribuir também outros itens. Analisando-se o triângulo DI, pode-se entender por que a missão fica na base do triângulo e o produto fica no ápice do interior da figura. É por isso que achamos graça quando alguém nos procura e diz: tive uma grande ideia referente a um produto. Vocês gostariam de comprá-la ou investir no negócio que pretendo organizar? Mas seria impossível organizar um negócio em função de um produto? Não, não é impossível. O produto pode ser ocasionalmente a solução de um problema e a manifestação de uma missão, mas quem promove o produto deixa simplesmente de comunicar esse fato. A missão às vezes está ali, mas o promotor simplesmente não percebe isso. Apesar de o promotor primário não a perceber e nem divulgar, a missão é um fato evidente. Acontece também de um produto, como o aperfeiçoamento de outro produto já existente, vir em apoio à missão de outro negócio. Seja lá como for, o produto em si, sem a base de sustentação proporcionada pela missão, raramente constitui uma base viável para o negócio. A missão não precisa ser revolucionária, mas quanto mais pessoas forem beneficiadas pelo cumprimento da missão, maior será a possibilidade de expansão de seu negócio. Normalmente, a empresa cuja missão for ganhar dinheiro, antes de tudo ou ser a maior e melhor fornecedora de um determinado produto ou serviço, em vez de resolver um problema ou satisfazer alguma necessidade, não terá a força fundamental para erigir um triângulo DI que seja sólido. Não existe evidentemente nada de errado em se ganhar dinheiro ou querer ser o maior e o melhor. No entanto, esse tipo de missão não proporciona à empresa nenhuma direção ou concentração real e nem incute a atitude adequada para a expansão. O cumprimento de uma missão como essa atende apenas àquela empresa e não a muitas. Talvez a empresa deva se redefinir em termos dos benefícios que proporciona aos seus clientes. Acreditamos que, se o negócio se concentrar em cumprir uma missão que resolva um problema ou atenda uma necessidade, o dinheiro virá. Como dizia Pai Rico, quanto mais pessoas você servir, mais rico se tornará. Comece, portanto, pela missão quando planejar seu negócio. Qual é o seu objetivo? Qual problema o seu negócio irá resolver? Que necessidade o seu negócio irá atender? Depois que houver estabelecido a sua missão, procure desenvolver os outros elementos do triângulo DI. E o mais importante, entre em ação e comece a montar o seu novo negócio. Uma equipe vencedora. O sucesso ou fracasso nos negócios está relacionado à ética do trabalho, à determinação e à vontade. A maioria das pessoas que dá esse passo tem toneladas das três coisas. No entanto, o principal fator decisivo tem mais a ver com o aprendizado das três habilidades críticas que transformam qualquer negócio em um sucesso. Em primeiro lugar, você tem que ser capaz de vender para construir um negócio. Vendas igual receita.
Quando falta receita, isso normalmente ocorre porque o dono do negócio não gosta, não sabe como ou simplesmente reluta em vender. Sem vendas não há receita. Existe um mito que é necessário ser um cão de ataque para vender. Isso não é verdade. Em segundo lugar, você terá que ser capaz de atrair, desenvolver e motivar uma grande e excelente equipe para desenvolver um negócio ou uma rede e sair do quadrante A. E no mundo dos pequenos negócios, todos os membros da equipe têm que estar dispostos a vender, independentemente do cargo que ocupam. O terceiro elemento, fundamental para que isso aconteça, é sua capacidade de ensinar os outros a vender, a serem grandes jogadores em equipe e a serem bem-sucedidos. É essa capacidade que garante o crescimento, os lucros e a longevidade. A triste verdade é que a maioria dos donos de negócios nunca foi ensinada a fazer nenhuma dessas coisas. Para falar a verdade, a maioria de nós é condicionada a acreditar que 1. Vender é uma tarefa incômoda. 2. Você tem que fazer por si mesmo as coisas, se quiser que sejam certas e 3. Ensinar é uma coisa que é feita na escola. Quando se atua nos negócios, a primeira coisa que se faz para aumentar a receita é ajudar as pessoas a estabelecer o que chamamos de código de honra. O código é um simples conjunto de regras que transforma pessoas comuns em uma equipe de campeões, uma equipe que não apenas vende como também quer aprender e impõe a si mesma um nível inacreditável de responsabilidade pela conduta pessoal, pelo desempenho e pelos resultados obtidos. O código articula os comportamentos essenciais para o sucesso e exige a concordância de todos os membros da equipe em agir dessa forma. A maioria das pessoas gosta de fazer o melhor que pode. Como dono de um negócio, você tem que criar o ambiente ou contexto que irá fazer com que isso aconteça. Isso não é apenas uma coisa que se pode aprender, mas, sim, algo que irá torná-lo excepcionalmente bem-sucedido. Em matéria de negócios, o que conta muitas vezes não é o que você faz, sim, como você faz. É isso que irá fazer a grande diferença. São a tenacidade e o compromisso de sua equipe, bem como a paixão por promover e ser útil às outras pessoas, que irão determinar sua reputação, seu sucesso e suas receitas. Blair Singer, consultor da The Rich Dad Company e autor dos livros Equipes Ricas e Vencedoras e Vendedor Rico, escolhendo a entidade certa. Pouca gente se dá conta disso, mas a escolha da estrutura correta para o seu negócio é tão importante quanto a escolha dos sócios. Se você entrar nos negócios acompanhado pela pessoa errada, suas iniciativas estarão desde o início condenadas ao fracasso. A pessoa errada poderá gastar liberalmente demais, obrigar o negócio a firmar contrato que não conseguirá respeitar e até alienar os colaboradores, antes mesmo que o primeiro produto seja entregue ou o primeiro serviço seja executado. O sócio errado pode deixar você desprotegido e anular todas as iniciativas e energias. Do mesmo modo, a escolha de uma estrutura jurídica errada também pode levar diretamente ao fracasso. Ao começar, na certa você desejará ter a maior proteção possível para os seus ativos. Mas se optar pela propriedade individual que não oferece nenhum tipo de proteção, você correrá o risco de perder tudo o que colocou no negócio, bem como seus ativos pessoais. Os queixosos e seus respectivos advogados adoram os negócios de propriedade individual porque podem agravar tanto os ativos do negócio quanto os ativos pessoais no momento que movem um processo judicial e atingir todos os seus bens. Será preferível escolher uma estrutura adequada, como uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada. Estas pessoas jurídicas protegerão os seus ativos pessoais em caso de ataque contra um negócio. E tal como o sócio correto, a pessoa jurídica correta irá ajudá-lo a aumentar sua proteção e perspectivas de futuro. Garrett Sutton, consultor da The Rich Dad Company e autor do livro Como Comprar e Vender Empresas. Planeje um negócio capaz de fazer o que nenhum outro pode. O líder do negócio. Qual é a tarefa mais importante do líder do negócio? Perguntei um dia a meu pai rico. Bom, existem diversas tarefas que são muito importantes. É difícil dizer qual tarefa é mais importante que as outras. Em vez de destacar uma tarefa, vou lhe dizer quais são as tarefas que acredito serem as mais importantes.
A lista que ele enumerou foi a seguinte: 1. Definir claramente a missão, os objetivos e a visão que a empresa tem de si mesma e do mundo. 2. Encontrar as melhores pessoas e reuni-las numa equipe. 3. Fortalecer internamente a empresa. 4. Fortalecer externamente a empresa. 5. Melhorar os resultados financeiros. 6. Investir em pesquisa e desenvolvimento. 7. Investir em ativos palpáveis. 8. Ser um bom cidadão corporativo. E o que acontecerá se o líder não conseguir cumprir essas tarefas? Perguntei. Será necessário mudar de líder, respondeu o pai rico. Além disso, a empresa provavelmente desaparecerá de uma forma ou de outra se o líder não conseguir fazer essas coisas. É por isso que a maioria das novas empresas desaparece no prazo de 10 anos. Apenas uma missão. Ao longo dos anos, conheci muita gente que tinha um sentido extremamente sólido de missão. Encontrei pessoas que me procuravam e diziam coisas como: 1. Quero salvar o planeta. 2. Minha invenção eliminará a necessidade de combustíveis fósseis. 3. Quero fundar uma instituição de caridade que dê abrigo às crianças de rua. 4. Minha tecnologia é aquilo que o mundo está aguardando. 5. Quero encontrar a cura para essa doença. Embora as preocupações de toda essa gente fossem sinceras, a maioria desses bons samaritanos fracassou na missão simplesmente porque tudo o que tinham era uma missão. Se observássemos as qualificações dessas pessoas sob a óptica do triângulo DI, veríamos mais ou menos o seguinte: falta de habilidades nos negócios. Mencionei anteriormente que muita gente passa anos na escola ou no trabalho, desenvolvendo habilidades que não são relevantes em relação ao triângulo DI. Basta lembrar o exemplo dos professores, que talvez tenham anos de experiência em matéria de ensinar e, no entanto, essa experiência toda não se aplica ao triângulo DI caso a pessoa decida se transformar em empreendedor. Essa pessoa simplesmente não terá nenhuma habilidade para os negócios. Também eu enfrentei esses percalços quando saí da Marinha em 1974. Eu tinha então duas profissões e a primeira me habilitava a comandar navios de qualquer tonelagem, pelo mundo todo. Eu poderia ganhar muito dinheiro nessa profissão, mas o problema era que eu não queria mais capitanear navios. Minha segunda profissão era a de piloto militar, com anos de treinamento e experiência. Muitos amigos meus foram trabalhar como pilotos para empresas de aviação ou para a polícia e o corpo de bombeiros. Eu poderia ter feito a mesma coisa, só que não queria mais pilotar aeronaves. Em 1974, quando voltei para casa e encontrei meu pai enfrentando problemas financeiros, desconfiei que havia encontrado minha nova missão ou pelo menos um problema que merecia ser resolvido. O problema era que a única coisa que eu tinha era uma missão. Observando-se o triângulo DI, nota-se que cada nível exige pessoas especificamente treinadas em contabilidade, direito, desenho, marketing e sistemas. Não há nenhum nível, dizendo comandante naval ou piloto. Sendo assim, eu estava na mesma situação que as pessoas que mencionei, gente que tem uma missão mas carece de habilidades para os negócios. O que eu tinha a meu favor eram os anos de aprendizado sob orientação de meu pai rico. Ao passar pelos negócios dele, eu havia trabalhado em todos os aspectos do triângulo DI e tinha, portanto, certa experiência nos negócios, mas apenas como aprendiz. Pelo menos eu sabia que o negócio é um sistema de sistemas e conhecia a importância do triângulo DI como estrutura de um negócio. Queixando-me ao pai rico. Um dia me queixei ao pai rico pelo fato de não ter quase nenhuma habilidade aplicável ao triângulo DI. Apontei o lado equipe do triângulo e reclamei que nenhuma empresa importante me contrataria para sua equipe. Choraminguei por não ter uma escolaridade formal em nenhum dos níveis. Depois que acabei de reclamar, olhei para meu pai rico e fiquei esperando uma resposta que fosse simpática, mas tudo o que ele disse foi: eu também não tenho. Tudo que pai rico teve para começar foi uma missão. O que um líder faz? A tarefa do líder é modificar a empresa para permitir que ela cresça e seja útil para mais gente.
Se não conseguir modificá-la, o líder a manterá pequena e esta poderá começar a naufragar. Recorro mais uma vez ao triângulo DI para esclarecer o que estou dizendo. Quando eu estava no quadrante A, nossos produtos eram a escola de negócio para empreendedores e a escola de negócio para investidores. O problema do negócio era que eu fazia parte demais do produto, bem como do resto do triângulo DI. Se quisesse ser um líder, eu teria que parar e reformular totalmente o negócio. Tentar consertar um negócio mal projetado, com este funcionando, seria a mesma coisa que tentar trocar um pneu com um carro em movimento. Foi por isso que Kim e eu paramos e fizemos uma pausa de 2 anos, antes de organizar um novo negócio. A construção de um novo triângulo DI. Quando voltei das montanhas próximas a Bisbee, no Arizona, tudo que eu tinha era um esquema do jogo Cash Flow, uma versão grosseira do livro Pai Rico, Pai Pobre e um plano de negócios simplificado de 2 páginas. Como único empregado de minha empresa ainda a ser organizada, eu sabia que meu próximo passo era encontrar as pessoas certas e reunir uma equipe. Esquematizar o jogo foi a parte fácil. Minha primeira providência foi encontrar alguém que pudesse desenvolver os sistemas de informação necessários para que o jogo funcionasse. O jogo teria que literalmente mudar a maneira como as pessoas raciocinam sobre dinheiro. Naquela época, existia apenas uma pessoa que eu sabia que tinha uma cabeça assim, um velho amigo chamado Rolf Parta, apelidado carinhosamente de Spock. Nós o chamávamos de Spock porque ele era a cara do ator Leonard Nimoy, do famoso seriado Jornada nas Estrelas. Acontece que ele era também tão inteligente quanto a personagem encarnada por Nimoy. É aqui que os 4 tipos de raciocínio são importantes. Na primeira fase do negócio, raciocinei como um pensador. Eu era suficientemente criativo para desenhar um esquema aproximado do jogo e sabia como as pessoas aprendiam, a partir dos 10 anos que passara ensinando. Spock contribuiu com os pensamentos T e A, sendo um contador público certificado e com diploma de MBA, além de antigo banqueiro e com QI extremamente elevado. Spock é um camarada que vive em um mundo todo seu. Poucas pessoas conseguem manter um diálogo no mesmo nível que ele, porque ele conversa numa espécie de dialeto do inglês que duvido que alguém mais entenda. Fui visitá-lo e espalhei meus desenhos e diagramas grosseiros sobre a mesa da sala de jantar. À custa de algumas palavras, muitos gestos e apontando para meus desenhos, consegui finalmente me comunicar e iniciar um diálogo com Spock. É duro ser o lado criativo e humanos de um projeto e conversar com aquilo que, esperava eu, seria o lado técnico e analítico. Finalmente, e após uma hora de discussão, os olhos de Spock se iluminaram. Ele estava começando a entender o lado humano e criativo. Para que as pessoas vão querer este jogo? Perguntou ele. Isto é puro senso comum. Achando graça, eu comentei, é senso comum para você que tem um MBA. Você é um contador certificado e já foi banqueiro. Portanto, isto aqui é senso comum para você. Mas é uma língua estrangeira para as pessoas comuns. Para muita gente, este jogo será uma forma radicalmente nova de raciocinar. Spock arreganhou um sorriso. As pontas de suas orelhas ficaram um pouco mais compridas. Me dê um prazo de 3 meses que eu lhe entregarei o que você está querendo. Combinamos um preço, apertamos-nos as mãos e eu fui embora, certo de que havia achado a pessoa certa para a tarefa. 3 meses mais tarde, e depois de muita interação, ele me apresentou todas as complexas equações matemáticas que havia montado. Eu fizera minha parte e havia desenhado alguns esboços melhores.